no segundo episódio, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de amamentação, né? Um tema extremamente polêmico, onde tem o leite fraco, o chazinho, muitos pitacos, muitos medos, dores, inúmeros relatos. Então a amamentação é um grande tema, né, do segundo episódio. E para falar de amamentação, tenho 3 convidadas muito especiais. Então nós temos a Lu, mãe do B, que está com 2 anos e 5 meses. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos a Pri, que é a mãe do Conrado, que está com 1 ano e 2, né? Quase aí junto com a Aurora. Pri, seja muito bem-vinda. Então, Lu, se apresente, fale um pouquinho de você, da sua história. Muito prazer, eu sou a Luciana, eu sou fonoaudióloga de primeira formação, doula e consultora em amamentação. Trabalho nessa área de amamentação já fazem 12 anos. E sou mãe do Benício, sou mãe também de um anjinho que veio antes do Benício e foi embora. Benício tem 2 anos e 5 meses, ainda mama no peito. E estamos aí para partilhar um pouquinho do conhecimento aí e de experiências sobre amamentação. Sou Priscila, sou mãe do Conrado, 1 ano e 2 meses. Vim como mãe, mas eu também sou formada em psicologia, né? Não atuo hoje, mas tenho a formação. E vim compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, das dificuldades, das dores, dos amores, né? Nesse relacionamento aí intenso com a amamentação. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação. Então a gente está com a Aliane, mãe da Cecília, mãe do Otávio, do Luiz Otávio. Seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer compartilhar com você a história, né, da amamentação, que tem 2 caminhos aí bem diferentes. Bom, eu sou a Aliane, eu sou mãe da Cecília e do Luiz Otávio. A Cecília vai fazer 10 anos em julho. E o Luiz Otávio faz 4 anos em julho. Os 2 são de julho. Eu sou comunicadora social, trabalho na parte de artes gráficas. E vim aqui bater um papo com vocês sobre a amamentação, né? Porque as minhas experiências entre esses 6 anos de diferença entre um e outro são bastante gritantes, assim, bem diferentes mesmo. E a amamentação foi sendo modificada ao longo desse tempo, né? Então tem muito, né? Pelo menos as frases da minha mãe de vamos dar um chazinho, né? Um suquinho, ou leite fraco. Então, todo esse processo, né, foi sendo modificado graças a muita informação e ao movimento de muitas mães também. E o quanto isso é importante, né? A informação é a chave. Que eu acho que é a chave principal para a amamentação acontecer e você ter o poder de escolha entre continuar amamentando, não amamentar, ir para uma forma, fazer uma amamentação mista, né? Eu acho que até nos últimos anos, né? Porque há 10 anos atrás, por exemplo, era indicado a partir de 6 meses você ofertar suco para o bebê. Hoje em dia já nem é indicado mais, a partir de 1 ano só. Então mudou muita coisa, né? Nos últimos 20, 30 anos aí, a gente mudou completamente a chavinha, né? Nesse processo de amamentação mesmo. E tudo por conta dos estudos mesmo, né? Tudo que a gente fala é baseado em estudos científicos. O porquê não dar fórmula, ou porquê não dar chá, o porquê não ofertar o suco pro bebê, né? Então é tudo baseado em estudos científicos que a gente não tinha 30 anos atrás, né? Eu acho interessante essa questão dos pais, né? A minha mãe, ela veio muito forte ajudar, auxiliar, e ela começou a se desdobrar como avó. O que ela foi como mãe, ela triplicou, né? Como avó. E ela, apesar de ter todo esse conhecimento muito diferente do que a gente tem, sem ter tantos acessos a informações, ela começou a se desconstruir a partir do quê? Da nossa relação. Então, assim, quando a gente fala, relação mãe-filha, eu me inspiro muito nela. E eu tento sempre fazer assim, o melhor do que ela pode me passar, né? Sem julgar o acesso que ela teve. Porque a gente vê muita gente, mas ela queria dar... Não, é o acesso que ela teve na época, a forma que ela pôde. Ela, no meu caso, ela conseguiu me amamentar. Não conseguiu amamentar a primeira, minha irmã, né? A primeira gestação dela. A amamentação foi só até 2 meses e pouquinho. Então, assim, a gente também fala de amamentação. Os nossos pais, eles são muito importantes nesse processo. Apesar de ter diferença de conhecimento...
Mas eles, quando eles começam a respeitar também a nossa história, eles podem auxiliar muito, né? E a gente conseguir passar também as informações para eles de que é diferente e me auxilia desse jeito que eu acho que vai ser mais fácil para mim, vai ficando, acho que, mais leve pra gente também, né? Essa questão da amamentação. Com certeza. Eu lembro da minha mãe contando a história, né? Porque você escorria sangue no cantinho da sua boca quando tava amamentando e aí, né, a minha avó fazendo ela amamentar mesmo assim. E aí você fala, nossa, né? A amamentação, ela é um período muito, né? Uma mãe que nunca amamentou e uma criança que nunca mamou. Peraí que essas duas pessoas precisam se conectar. E não dá pra ser só, né? Se tá sangrando, alguma coisa tá errada. Não é romântico, não é porque tá sangrando você tem que dar todo o seu amor. Não é isso, né? Eram muitas coisas misturadas que vinham durante a amamentação e que aos poucos foram sendo... Peraí, esse é um caminho por causa disso, por causa daquilo. Como pode falar? Foi desmistificando. Isso, esmiuçando e entendendo o porquê de cada coisa, sim, né? Sim. Eu tive muita dificuldade em relação à amamentação, muita mesmo. Eu lembro de, com 42 dias, eu falar pra Lulu, eu tive um final de semana sem dor. Foram 2 dias seguidos sem dor. E todo mundo, assim, poucas pessoas com quem eu compartilhei, até por não querer muita gente, né, dando aquele pitaco, porque a gente sabe que vai acontecer. Então, por não compartilhar com tantas pessoas, mas as poucas pessoas falavam pra mim, não, é comum, é normal, vai doer mesmo, sangra um pouquinho, daqui a pouco passa. E nessa você vai criando uma expectativa um dia após o outro, aqueles dias eternos, né? Aquelas noites mais ainda. Mais ainda, e também o quanto é importante a gente saber, né? Ter acesso a essa informação de que não é para doer, né, Lu? É assim, doer é uma coisa, ter uma manutenção dessa dor como se fosse... Já também é importante a gente ter essa consciência, né? Sim, com certeza. Eu tava pensando aqui, né, tentando lembrar de algumas coisas em relação a Cecília. Eu gosto muito de escrever, eu lembro de coisas que eu escrevi enquanto eu amamentava ela e o Luiz Otávio também, né? Toda amiga minha que fica grávida tem aqueles famosos palpites, né? Que as pessoas falam, não pedi, mas tem um que eu dou sem a pessoa pedir mesmo. Pode me chamar de palpiteira, mas eu sempre falo assim, olha, posso dar um palpite? Posso dar um conselho? Não compra nada. Não compra nada por enquanto, só guarde dinheiro para ter uma consultora de amamentação, só. Então é aquele palpite super valioso que esse eu faço questão de dar para todo mundo que fica grávida. Porque a gente é muito iludida, né? A gente quer comprar um monte de coisa, quer estar preparado para esse momento, e são coisas que podem, no fundo, atrapalhar. E outra coisa também que eu queria acrescentar é que, assim, algumas vezes, nada do que deu certo para mim vai dar certo para outra pessoa, né? Que as pessoas são muito únicas, cada criança é de um jeito, cada mãe é de um jeito, e cada maternidade tem o seu jeito também, graças a Deus, né? Então, não dá para criar expectativas em cima de uma pessoa que você teve contato, que você conheceu, que de repente nada daquilo vai acontecer, né, com você. Pode ser que doa, pode ser que não doa, pode ser que sangre, pode ser que não sangre, né? Então, essa expectativa que a gente cria também em relação a experiências que a gente viu de pessoas conhecidas, também não dá para a gente falar que vai ser, né? As histórias são muito diferentes, né? E eu tô aí para provar, né? Com uma criança que mamou até 4 meses e outra que tá mamando até 4 anos. Com certeza, né? E aí eu, enquanto profissional da área, né? É uma coisa que a gente sempre fala. Hoje em dia, né, as pessoas se preparam muito, né? A gente tem aí esse movimento do parto humanizado e respeitoso e tudo mais. Então, a maioria dos casais, das mulheres, das gestantes, elas acabam estudando muito sobre o parto, sobre o processo do parto, sobre o trabalho de parto. E acaba se perdendo o pós-parto, né? Porque a partir do momento que o bebê nasceu, independente da via de parto, ele tem que ir pro peito, né? E aí, estudou a amamentação? Como que é uma pega correta? O que o bebê tem que fazer? De que forma que a gente precisa colocar o bebê no peito, né? E é imediato, o bebê nasceu direto pro peito. E aí a pessoa fica totalmente perdida, né? Então, nos meus atendimentos eu recebo muito isso e as mães falam isso mesmo, né? Elas trazem isso
Nossa, eu não estudei para amamentação, eu não sabia que tinha tudo isso, ninguém nunca me ensinou isso, né? E o quanto é importante a gente estudar, precisa estudar sim, precisa ter um profissional e não só informação, né, lá do senhor Google que a gente brinca, né? Porque do doutor Google, porque informação, ela precisa ter qualidade, ela precisa ser baseada em evidência científica, né, e não em achismos, e não também só no fator, né, na questão cultural, e não daquilo que a gente traz, né, de cultura aí da família, dos conhecidos, né. Eu fui uma que eu quando descobri que eu tava grávida, o parto, né, todo o processo, parto, e aí quando, acho que foi ali por volta de uns 5 meses, porque meu leite começou a sair, eu tava com 6 para 7 meses. Foi num banho quentinho, assim, quando eu olhei já tava escorrendo leite. Eu falei, e agora o que eu faço com isso, né? E aí foi exatamente isso. Primeiro, quando eu fui procurar uma consultora de amamentação, foi para tentar entender e por que tão já, e isso atrapalharia, não, e o que eu faço se começa a engurgitar ali antes da hora. E teve uma questão de corpo mesmo, né? Mas é meu corpo, é meu peito, né? Entra nos cunhos de questão sexual também, né? Uma hora extremamente prazerosa, e aí tá ali com uma criança, e como é que fica tudo isso misturado? E aquela coisa, né? E como eu me preparo, ou como eu preparo o meu peito, não eu, né? Pra amamentação. E aí você vai falando, nossa, quanta coisa, né? Não tem preparo, né? E aí vai caindo algumas coisas culturais mesmo. Não tem que se passar bucha, não tem que ficar, né, passando hidratante, não tem que fazer um monte de coisa, até porque isso pode mais atrapalhar do que, né? Ajudar, e aí você vai falando, tá, mas é meu corpo, é um alimento para outra criança, e como que fica tudo isso, a questão do hormônio, a questão do prazer, você vai buscar isso em alguns canais, e é muito pouco falado. Muito tabu, né, em relação à questão sexual, né, o prazer, os hormônios e a amamentação em si, né. São poucos os canais que falam isso de uma forma clara, médica, sem um tabu em relação a isso. E tem outro fator que é muito importante também, que é a questão emocional, né? O quanto o emocional da mãe pega, né? Porque você tá ali, o bebê tá ali dentro da sua barriga, tá tudo em ordem. De repente o bebê nasceu e é uma criança totalmente dependente de você. Você é responsável por trocar, por dar banho, por alimentar essa criança, esse bebê. E se você não alimenta, né, quem vai alimentar, o que vamos fazer? E é uma entrega e uma doação total, 24 horas por dia, né? Você não tem tempo mais para tomar banho, você não tem tempo para escovar o dente, você não tem tempo para sentar e fazer uma refeição que seja de 10, 15 minutos, né? Então, e o quanto isso não é passado, as pessoas romantizam muito a amamentação. Você vai colocar o bebê no peito, o bebê vai mamar, vai dormir por 3 horas seguidas, super, né? E aí você vai estar plena, vai conseguir fazer o que você quiser. E a vida real é totalmente diferente, né? A maternidade real, como a gente diz, é totalmente diferente. E aí, a hora que as mulheres caem na realidade, elas entram em desespero, entram em pânico. Não à toa que eu vou atender as mães e a primeira coisa que eu faço é acolher, né? E aí elas começam a chorar, né? Desesperadamente, o que eu faço? Eu não consegui almoçar ainda, eu não consegui, né? E é muito louco, porque às vezes eu pego a criança no colo e falo, vai tomar um banho, né? Cadê a comida? Tá pronta a comida? Então vai lá comer. Coma. Depois a gente vai pensar em como vai resolver o problema do teu peito, né? E isso não é falado, né? Até porque eu acho que, Lu, essa questão do cuidado, né? A partir do momento que, enquanto você tá gestante, você está sendo cuidada. Quando o bebê nasce, você é quem cuida. Então, quem cuida de você? Bem clichê, mas é muito real. E eu acho que a gente sente isso, né? Imagina o puerpério, aqueles primeiros dias intensos, né? A gente não é mais habituado a cuidar de outras crianças. Apesar, minha família tem 10 crianças. Tá, mas quantas crianças você pegou recém-nascida com menos de 3, 4, 5 horas? Sim. Quantas crianças você segurou, você trocou de roupa, você deu banho? Ainda mais sem falar do processo da dor, né? Independente da via de parto,
nós sabemos que tem o processo da dor depois. Então, você cuidar de uma criança com dor, né? Você amamentar uma criança com outras dores. Pode ser que a amamentação esteja tudo ok. Pode acontecer. Acho que é raro, mas pode. Mas como que é esse processo? Sim. Né? E a gente vive num mundo, né, onde a gente tem uma porcentagem muito grande de mães solo, né, que não tem uma rede de apoio, que não vai ter ninguém para ajudar ela ali, né. Acho que nós 4 vivenciamos uma maternidade aí onde a gente teve um puerpério, onde a gente teve o apoio dos nossos companheiros, né. E isso com certeza fez muita diferença na nossa vida, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que não têm esse apoio, né. Antigamente as famílias moravam todas próximas, uma casa do lado da outra, então se criava a criança em família. Isso era a rede de apoio, né? Daí vem o ditado: é preciso uma tribo para se criar uma criança, né? Então é exatamente isso. Tava com a avó, tava com a tia, tava com a irmã, tava com todo mundo. Hoje não, hoje todo mundo mora longe, hoje todo mundo trabalha longe, né? A cidade grande, então nem se fale, né? Você leva horas para atravessar a cidade de um lado para o outro. E o quanto falta essa rede de apoio para essa mãe que está ali em pleno puerpério, com dificuldade para amamentar, com dor no pós-parto, né? E com todo o processo aí de puerpério em si, né? Sim. Eu tive muita dificuldade, como eu comentei, né, na amamentação. E logo, acho que foi nos primeiros 10 dias, né, Lu? Eu já passei com a Lu, já comecei o acompanhamento. E foi, assim, essencial, primeiro, essa acolhida, que eu acho que é o que falta, né? As pessoas entenderem que tem um nenê que precisa do cuidado físico, mas e o emocional da mãe, que precisa de uma mãe bem para cuidar de um nenê bem, né? Então, assim, a rede de apoio é muito importante, mas a questão profissional, eu acho que falta a gente falar isso, sabe? Falta a gente dissipar a informação. Olha, todas as minhas amigas que estão grávidas ou que têm, eu falo assim, gente, vocês vão precisar de poucas coisas, né? Se você quiser, tem o sonho de realizar o quartinho, o berço, faça, tá dentro do seu orçamento. Você quer, quero ter só um filho, faça o quarto da princesa, faça o que você quiser, não tem problema. Mas lembre-se, profissionais, consultora de amamentação, essencial, né, Lu? E osteopata, no meu caso. Porque eu passei simplesmente 42 dias sem saber que o meu filho tinha um torcicolo. Ele tinha uma tensão, não necessariamente a criança precisa ter um torcicolo, mas pode ter alguma outra tensão. Eu fiquei em 22 horas em trabalho de parto e fui para uma cesárea. Uma cesárea indicada no momento, mas fui para uma cesárea. Não consegui ter o primeiro contato com meu filho, a Golden Hour. Meu marido não teve, ninguém teve. Meu bebezinho foi ficar na salinha, lá no berçário. Eu lembro de estar ainda anestesiada, meio, né? Eu consegui acompanhar todo o trabalho, todo o parto, né? A cesárea. Mas daí eu acordei. Uma dessas vezes a enfermeira colocando o bebê no meu peito para mamar. Então eu imagino eu deitada numa maca, sem conseguir me movimentar, com o nenezinho no meu peito. Aí eu lembro dela falar: pegou, tá ótimo, vai conseguir mamar. Pegou no outro peito, tá ótimo, vai conseguir mamar, e levaram o meu filho. E a gente foi pro quarto 3, 4 horas depois. Então, imagina, né? Como que foi essa relação. Isso já começou a desencadear toda uma dificuldade no processo da amamentação. E daí, com 42 dias, né? Tiveram muitos percalços até chegar aos 42 dias. Muito atendimento, muito laser, muita conversa de madrugada, muito apoio, mas muita dor também. E a osteopata. Então, assim, eu nunca tinha escutado falar dessa profissional. Eu nunca saberia encontrar essa profissional se eu não tivesse tido doulas que me indicaram uma consultora de amamentação que me indicou uma osteopata. Que foi quem, em 3 sessões, entre aspas, né? Mas solucionou como uma fada, né? Através de muita técnica, muito estudo. Essa profissional. Então, assim, a gente não sabe, a gente não faz ideia do que tem que acontecer, de como pode acontecer e dos percalços no meio desse caminho, né? Sim, e assim, nós somos pessoas que buscamos informações, né? Que nós 3 aqui somos da área da saúde. A Liane não é, mas ela também é uma pessoa que está sempre antenada, sempre informada, né? Imagina essas pessoas que não têm esse acesso à informação que a gente tem,
né? Quantas dificuldades não passam e quantas consequências essas crianças vão ter no desenvolvimento delas por conta dessa desinformação e do não acesso, né, ao atendimento que poderiam ter tido, né? Ai, gente, como é gostoso esse assunto, né? Dá até vontade de ter outro nenê. Tô brincando. Já passou. Eu queria deixar também registrado que eu acho que para amamentar precisa de tanta coisa, né? A gente fala assim, precisa querer, precisa de uma consultora, mas você precisa querer muito, sabe? Assim, não é pouco, você tem que querer muito mesmo amamentar teu filho, sabe? Porque assim, é bem difícil. É muito cansativo, sabe? Você ficar de noite, assim, você não tá acostumado a ficar acordada à noite, ficar lá sentada no sofá para não acordar ninguém da casa, sabe? Então, assim, e é muito solitário também isso, né? Então, assim, não dá para querer um pouco amamentar. Eu acho que você tem que querer muito amamentar para você conseguir amamentar teu filho, né? Quando eu tive a Cecília, eu não queria dar chupeta nem mamadeira. Mas aí, tipo, no segundo dia, com uma criança chorando em casa, eu não resisti, falei, pelo amor de Deus, André, vai comprar uma chupeta. Mesmo sabendo que poderia ser ruim, né? A gente tem tantas histórias diferentes também, né? Tem gente que fala assim, minha filha mamou até 3 anos e tinha chupeta, né? Então, não significa que a chupeta em si vai fazer com que todas as crianças desmamem precocemente, ou o contrário, né? No meu caso, infelizmente, atrapalhou. Existe casos de pessoas que não atrapalham, né? E eu também caí bastante nas ciladas de, dá um pouquinho de água, dá um chazinho para essa criança, tá com dor de barriga, né? E aí, com 4 meses, infelizmente, a Cecília desmamou, meu leite não descia mais, foi bem complicado, bem triste, né? E aí eu fiquei num trauma aí pós a amamentação, que eu pensava que eu só ia conseguir recuperar isso no próximo filho mesmo, sabe? Porque eu via outras pessoas amamentando e ao invés de eu ficar feliz, eu tinha vontade de chorar, né? Porque eu falava, meu Deus, eu não dei nem 6 meses de ter tempo, minha filha, que mãe, que raio de mãe sou eu, né? Então eu me culpava demais, me sentia super chateada. E o parto da Cecília foi super tranquilo, né? Assim, foi do jeito que eu queria, foi um parto normal e deu tudo certo, né? Não tive grandes intercorrências depois. Já do Luiz Otávio foi um parto super traumático, super difícil, assim, super violento. Sofri violência obstétrica no parto e eu só chorava. Então eu já pensava assim, meu Deus, eu não vou amamentar, né? Porque como que uma mãe que só chora vai conseguir amamentar, né? Eu só chorava de tristeza de ter acontecido tudo aquilo comigo. Mas aí eu não tinha comprado chupeta, não tinha comprado mamadeira e me negava. As pessoas falavam assim, não dou nada, não dou nada. Mesmo chorando lá de tristeza, eu dava só meu peito. E foi o que deu certo, né? A Lu, milhares de vezes. A Lu, além de ser consultora, ela é minha amiga, né? Assim, de vida. Então, assim, um carinho completamente absurdo pela Lu, né? Assim, que ia em casa, independente da hora, fazia laser, ele conversava, me ajudava e incentivava. E quando a gente fala desse apoio, né? Eu acho que a gente liga muito ao apoio presencial também, às vezes, né? Tipo, quem vai estar lá me ajudando? Quem vai segurar o bebê para eu tomar banho? Quem vai revezar um pouquinho comigo para eu poder almoçar, né? Às vezes não tem ninguém. E eu acho que às vezes conta muito um apoio virtual também, né? De pessoas que não estão tão perto de você, mas que estão aí te apoiando, sabe? Eu lembro de uma amiga falando assim, Li, só confia que você é capaz, você vai conseguir, seu corpo vai nutrir seu bebê, sabe? Então, todo esse tipo de apoio é muito importante para a gente realmente conseguir, né? E aí, estamos aí, né? Eu já estou quase começando a falar em desmame, né? Que o Luiz Otávio está indo para 4 anos já mamando. Mas existe um apego, né? Assim, que a gente fala, será que eu quero mesmo? Será que eu quero tirar? Porque é uma conexão tão forte, é uma coisa tão maravilhosa, né? Depois que passa essas primeiras semanas daquela cena difícil e tensa, que a gente sabe como que é aumentar bebezinho pequeno, parece que fica tudo bem, né? Fica tudo tão tranquilo que a gente fala assim, nossa, nem acredito que eu passei por aquilo lá, né? E tô aqui. É engraçado o que ela falou em relação dessa culpa materna, né? Que é todos os aspectos, né? A amamentação é só uma das caixinhas que a mãe se sente culpada a todo momento por todas as coisas. E eu fico pensando o quanto que a gente se culpa por coisas que a gente tá fazendo tão bem, né? E a gente esquece também de se elogiar.
Ai, tá, você não conseguiu né, no seu primeiro filho ali, na sua primeira cria, no seu primeiro bebê, naquilo que é teu, né? Saiu de você, não conseguiu. Mas tudo o que mais você conseguiu fazer? Quantas noites em claro você passou? Gente, eu fiz relactação, eu dei bico, infelizmente, entrei num ciclo vicioso né, que eu só consegui sair também graças à informação. Eu não consigo imaginar eu, como mãe, tendo que acordar por mais tempo do que eu passei, 2 meses, tendo que esterilizar toda hora uma mamadeira. Tendo que, sabe, umas coisas tão assim... Gente, isso também é pesado, isso também é cansativo, isso também é... Então, assim, essa culpa, o que você fizer, você vai se sentir culpado. Parece que é isso, né? E eu lembro que quando eu comecei a conversar com as doulas, né, com a Nádia e a Natália, da Doulos Magistar... minha maior preocupação antes de ter o bebê é porque eu já tive uma depressão. E eu falava pra elas, eu só não quero ter depressão pós-parto. Por conta dessa romantização, de ser um momento muito importante, de ser o momento do seu filho, de estar à disposição. E eu só pensava nisso, não quero ter depressão pós-parto. E quando começou todo esse processo meu, né, meu com o meu filho, de dificuldade de amamentar, eu só pensava, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou até onde eu conseguir. Aí, a hora que eu achava que eu não aguentava mais, meu marido vinha e falava, eu tô aqui. Segurava o Conrado, meu filho, de viradinho, né? Como que é aquela posição? Invertida. E quantas vezes eu apertando alguma toalha, alguma coisa pra dar mamar. Não é romantizando, não é legal, não é gostoso, não é fácil, não é bonito, não é. Nem instintivo. Nem instintivo. Mas eu tava ali, pensei em desistir várias vezes. Foi muito além do meu querer, na minha relação, né, com esse processo da amamentação, foi muito além do meu querer, porque o meu querer acabou, assim, com 10 dias, depois acabou com 11, acabou com 12, acabou com 13, acabou com 14 dias, todos os dias acabava o meu querer, sabe? A gente persistia, mas assim, se não fosse a rede de apoio, se não fosse acesso à informação, se não fosse uma briga interna de saber, eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o meu melhor, por ter feito terapia, ter entendido, né, o meu processo, eu também acho que seria muito mais difícil. Então, assim, mães, a gente tá fazendo o nosso melhor dentro das nossas possibilidades com aquilo que a gente tem no momento, né? Você tem acesso à informação? Faça o seu melhor com o acesso à informação que você tem. Você não tem acesso à informação? Busca a sua mãe, tá tudo bem você fazer alguma coisa errada. Não tem problema você fazer alguma coisa errada. Depois, com tempo, com calma, o que você vai poder fazer de melhor? Ai, numa segunda, né? Quem quiser ter um segundo filho, o que você vai poder fazer de melhor? Mas não diminuindo o processo, seu primeiro processo como mãe, seu segundo processo como mãe e o seu processo como um todo, né? E a gente fala muito que cada filho tem a sua história, né? Você pode fazer exatamente a mesma coisa que fez com o primeiro, no caso de ter dado certo a amamentação, e pode ser que não dê certo, né? E vice-versa também. Então, cada bebê, cada filho tem a sua história e o seu processo, né? O quanto é importante. E o que eu sempre falo muito para as mães nos atendimentos, né? Porque chega um ponto... A Priscila é um modelo disso. Em que eu acho que você também, né, Daphne? Em que a gente precisa entrar com outras alternativas, né? Quando eu virei para a Pri e falou, não, vamos, ele não tá ganhando peso, né? Vamos ter que relactar com uma sondinha, vamos lá. E aquilo foi se tornando um processo, né, extenso, muito cansativo e desgastante. E chegou uma hora que a gente parou, sentou e peraí. Até que ponto isso tá valendo a pena, né? Porque eu falo muito isso, o bebê, ele cresce muito rápido, o desenvolvimento do bebê é muito rápido. E ele vai passar por isso, né, uma vez na vida. Vocês vão viver isso uma vez na vida. Para que a gente passar por esse processo de desgaste, de sofrimento mesmo, né? Para que passar por isso dessa forma? Por que a gente não pode deixar esse processo mais leve? Então, às vezes, a gente precisa, sim, entrar com algumas alternativas, né? Não é porque você não está amamentando exclusivamente o teu filho, ou porque você não está mais amamentando o teu filho, que você não deu o seu melhor, né? Que você deixou de fazer o melhor pelo teu filho. Muito pelo contrário. Em algumas situações, vai sim precisar entrar com algum outro, né, auxílio, algum outro instrumento para ajudar nesse processo. E eu, como
profissional, trabalho muito mais com essas situações do que com uma situação clássica em que a amamentação vai fluir normalmente, sem nenhuma intercorrência e tudo mais, né? Pra você já chega o problema. Eu chego... Exatamente. Eu tenho que resolver a dificuldade e o problema. Então, é muito importante que as mães também trabalhem um pouco disso, né? Legal. A amamentação exclusiva, ela é legal, ela é muito importante, sim, né? Mas a fórmula, ela não é um veneno também. Muitas vezes a fórmula, ela vai ser necessária, né? O bebê precisa ganhar peso, o bebê precisa estar saudável, né? A mãe precisa estar bem, a mãe precisa descansar, né? Um bebê que mama, suga a noite inteira porque a mãe tá com uma produção baixa. Qual é a qualidade de atenção, de dedicação que essa mãe vai conseguir dar para esse bebê exausta? Ou no meu caso, né, que eu tinha uma produção alta, né, o meu peito, meu marido brincava, era pinga-pinga. Porque, gente, era muito leite, eu acho que por ter prótese também mamária, né, teve algumas intercorrências, mas eu tive 3 mastites. Então, assim, eu sozinha, né, meu marido trabalhava 12 por 24, 12 por 48, se não me engano, por 36. Eu ficava muito tempo sozinha. Às vezes ele saía às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite. Eu tava de pé com meu bebê no sling, do mesmo jeito que ele saiu de manhã. Meu bebê nutrido, meu bebê, a gente fazendo todas as possibilidades. Eu não tinha feito xixi, eu não tinha escovado o dente, eu não tinha almoçado, eu não tinha tomado café da manhã. Todas as possibilidades. E entrei num processo de dor por conta de mastite, né? Nossa, Foram 3. Foram 3 em 2 meses. Então, assim, foi a hora que a Lu pegou e falou, Pri, vamos lá, respira. Eu sei que você quer, eu quero que você queira, eu tô junto com você, não tô contra, não tem ninguém contra o que você quer fazer. Só que você acha que tá dando? Eu falei, não tá dando mais. Por quê? Enquanto o meu bebê tava dormindo, aquelas 2 horas máxima que ele dormia, eu tava fazendo massagem, eu tava, né, tirando um pouco do meu leite pra não empedrar de novo, pra não... Tava tomando antibiótico, tava indo no pronto atendimento, tava aquela loucura total. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser avaliado com muito carinho, com muita atenção. E a gente sempre lembrar que a gente faz melhor dentro das possibilidades. E é isso aí. Fica muito nesse cabo de guerra mesmo, né? Entre o certo e o errado. A fórmula é certa. A fórmula é errada. O TT exclusivo é certo, o TT exclusivo é errado. Fica muito nessa briga, né? Nesse extremismo. E aí a gente acaba esquecendo de olhar para o meio, né? Que é uma família, é uma criança, é um indivíduo, é uma mãe com uma saúde mental que provavelmente está ali prejudicada por conta de tudo isso, né? Fragilizada, muitas vezes sem rede de apoio, com dor, com medo, com insegurança. Então, tende, né, essa coisa de entre o certo e o errado, o melhor ou o pior, mas ninguém chega e fala e avalia, né? Ali logo de cara, com carinho, o que está acontecendo com cada família, né? Demorou um pouco, né, para eu entender o quadro da Aurora, mas ela é aquela criança apaixonada pelo TT, assim. Se ela pudesse passar as 24 horas no meu peito, ela passava. E ela tem uma alergia alimentar de vários alimentos, então a gente acabou agora com mais calma, né, que ela cresceu, que a gente consegue entender e olhar para isso, mas ela mamava muito, né, fazia muita sucção na tentativa de tirar aquele desconforto, e aquele desconforto estava sendo causado pelas coisas que eu estava comendo. Então, assim, além de uma privação de sono, um tempo muito grande que ela passava no TT, assim, para tentar diminuir a dor, que no fim era o próprio TT que estava causando, né? Então ficou aquele bololô, assim, de dias, nossa, mas essa menina não para de mamar, e o refluxo cada vez maior, leva na pediatra, é porque tá mamando muito, diminui as mamadas, e você fala, pera, gente, pra onde que eu olho? Então vamos tirar o leite, deu um pouco de resultado, então vamos entrar com a fórmula já sem leite, sem aminoácido, aí você vai numa outra profissional, não, pode dar com um aminoácido, gente, foi uma confusão. Falei, para tudo, eu vou dar só o meu peito, né? Não vou dar nada disso, mas também foi um processo aí de também aceitar que talvez teria que entrar com a fórmula, conseguir segurar isso, porque eu queria muito, né? Porque era muito importante para mim,
até os 6 meses, mas não deu mais. Aí começou a ficar pesada a fazer a ordenha, e aí começou a diminuir a produção, né? Que é a autocobrança, preciso produzir leite, ela mama muito, precisa deixar muito leite, se eu não deixar, e aí a produção foi lá embaixo. Temos uma participação especial. E aí a produção foi lá embaixo, né? Foi onde a gente entrou com a medicação, né? Então a medicação também tem que ser avaliada a cada caso. Não melhorou, né? E aí a gente falou, não, calma, tá tudo bem, vamos entrar com a fórmula. E aí minha produção voltou a ser normal, né? Voltou a ter uma produção adequada e suficiente, né? Mas eu precisei aceitar que teria que entrar com a fórmula pelo menos o período que eu não estivesse em casa. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é que, assim, claro que não existe nada de errado tem muitas mães que precisam da fórmula, né? E isso é o que salva o bebê. Eu acho que o errado é quando o pediatra não quer ter trabalho de incentivar, ajudar a mãe a amamentar, né? Com o Luiz Otávio, com 8 meses, eu ganhei uma lata de leite, sendo que eu tinha leite, que eu estava indo super bem, ele estava mamando super bem, e ela querendo que eu desmamasse, né? Resultado, mudei de pediatra, porque eu acho que, assim, não tem porquê, né? Tipo, você mudar, se tá indo tudo bem, não tem porquê você insistir se não tá dando nada certo, né? Também, às vezes é preciso. Às vezes precisa se adequar ao que melhor vai se inserir naquela família. Mas o que tem muito por aí também são profissionais querendo não ajudar, né? Infelizmente. Não são atualizados, né? Eu acredito. Assim como a Lu falou, né? Ela como profissional... Incentivar que a mãe continue, né? Um pouquinho do acesso à informação que a gente tem, né? Bem pouquinho que a gente já sabe o quanto que as coisas são. Não sei nem são se é uma questão de atualização ou uma questão de capital mesmo, né? Do Também, capitalismo. Porque com muitos certeza. dos médicos, eles recebem uma porcentagem quando se tem um uso, né? Vamos dizer, no caso, né, da fórmula, eles recebem fórmulas gratuitas e eles ganham em cima das fórmulas vendidas também. Sim. Uma porcentagem. Então, assim, quanto é desinformação ou quanto o capital está sendo mais pesado nesse sentido, né? Então, a gente precisa muito ter esse senso crítico mesmo, né? Eu lembro que a primeira pediatra da minha filha, ela na consulta da primeira semana, eu saí com uma lista de remédio, né? Assim, absurda. Aí o que eu fiz? Me dei de pediatra. Então, mas ela me deu a lista e me deu uma amostra grátis de todas e era todos os mesmos laboratórios, do mesmo laboratório. Uhum. Então você fala, pera, né, tem alguma coisa aí que tá acontecendo, né? Sim. Então é esse olhar crítico mesmo sobre isso, né? Sim, e eu acho que além do capitalismo, a falta de interesse, né? Porque quem trabalha com amamentação precisa ter tempo e paciência. Muita paciência. Né? E hoje a gente está no movimento, né, não só dos médicos, mas de todos os profissionais da saúde, em que falta humanização, falta um olhar no olho, falta examinar, pegar na tua mão, examinar você, né? Falta isso hoje. E é difícil o profissional que vai lá, que vai pegar, colocar o bebê no peito, avaliar. Primeiro, a questão do conhecimento. É todo pediatra que sabe o que é uma pega correta? O que é uma pega correta? O que é um frênulo alterado? Né? Então, assim, começa aí. E depois disso, vai ter tempo para avaliar a mamada, para ver se tá certo, se a produção da mãe tá boa, se a mãe tá com uma mastite, tá com o peito engurgitado, tem que fazer massagem, tem que ensinar a ordenhar, tem que, ou então, instruir e prescrever algum acessório que, de fato, né, vá ajudar essa mãe nesse processo aí de ordenha do peito, né? Não se faz isso porque não se tem tempo. Você tem que cumprir a meta de atender tantos pacientes por dia para você receber tanto, né? Você tá ali, a sala de espera tá lotada de paciente, criançada chorando, outro doente, outro assim, outro, né? Então, você não tem tempo para fazer isso, né? E isso vão juntando, né, os diversos fatores. É uma bola de neve. Eu lembro que eu me culpei muito, né? Meu caso foi o seguinte: com 10, mais ou menos, dias, tive contato com a Lu e a gente na busca incessante de saber por que o meu bebê não tinha recuperado o peso de nascido com 20, com 30 dias. Ele ainda não tinha recuperado o peso de nascido.
E eu, né, na inocência de mãe de primeira viagem, e a Lu comigo ali, a gente investigando, a gente junta, falei, meu, vamos achar, né? A gente vai achar. E eu comentei com a Lu, falei, Lu, eu percebo que o Conrado tem uma preferência. Ele sempre deita e fica pra um lado. A Lu falou assim, passa com o seu mata, né? Tá me parecendo alguma coisa. Lógico que ela não tem conhecimento sobre isso, mas ela me indicou uma profissional que teria sobre isso. Passei com a osteopata, 3 dias depois voltei com a pediatra. Tomei a maior bronca do universo. Maior bronca. Ela falou assim, como assim você tá passando por tudo isso e não me procurou? Porque a gente já tem tanto na nossa cultura que o pediatra, o médico, o doutor, ele só tem que ser acessado na hora que ele estiver disponível, que eu, uma pessoa informada, uma pessoa passando com uma consultora de amamentação, passando num serviço que tem em Rio Claro gratuito, com odontopediatra, não quis ir até ela, você entendeu? E ela se colocou disponível. Falou, como assim? Tomei a maior bronca. Ela falou, não é assim. E nisso, a gente já tinha perdido o tempo que daria para ter uma investigação mais minuciosa, mas ela, muito atenciosa, falou, nós vamos fazer o quê? 3 coisas, né? Eu tô com 3, posso te dar 3 tópicos, pode ser uma PLV, pode ser realmente um torcicolo, que nem a osteopata já tinha avaliado, ou também pode ser a questão do refluxo oculto. Então, por isso entrou com fórmula, por isso entrou com medicamento, por isso entrei com restrição alimentar. Mas é também a questão da investigação, né? Foi o que ela falou, profissionais, eles estão dispostos a isso? Porque a gente tem um receio. Como que você chega para uma pediatra, né? Ela estudou, eu vou falar o que eu acho? Então, eles também têm que se colocar disponível. E a melhor opção, eu acho que é essa. Não está sendo... não está condizente com o que você acredita, troca. Troca. Ai, sou pró-amamentação. Mas na primeira oportunidade, se você quer amamentar e na primeira oportunidade a pessoa te dá um balde de gelo, troca. Tá tudo bem trocar. Vamos recomeçar, né? Li, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter participado com a gente, né? Foi muito bom te escutar, entender e compreender um pouquinho da sua história, né? Com a Cecília, com o Luiz Otávio, que foram... Eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Obrigada a vocês. Um beijo, viu? Um beijo. Um beijo, Li. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Obrigada. Tchau. Então, meninas, eu queria agradecer a participação, né? Foi muito gostoso, né? Escutar a história de vocês. E o quanto é importante encontrar mães que estão dispostas a falar sobre a amamentação, sobre as dificuldades, tirar um pouquinho desse ar romântico e falar que é difícil, dói, né? Não precisa doer, mas dói, né? E a gente precisa ter profissionais qualificados, né? Lu, muito obrigada mesmo por ter acompanhado a gente lá no inicinho. E até hoje, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Pri. Foi uma indicação da Lu, mas vou te levar pra vida. Eu falei, Lu, vou colocar ela na bolsa e vou levar ela pra casa. A gente vai conversar assim o dia inteiro. Que bom, eu fico muito feliz. Obrigada mesmo. Acho que a gente tem muito a partilhar e espero mesmo continuar compartilhando com vocês. Olha eu. Eu que agradeço, né, o carinho, a atenção, a lembrança, né, pelo convite e a confiança, né, de vocês no meu trabalho. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente está sempre buscando aí aprender para ajudar o máximo possível. É um prazer muito grande, uma honra muito grande fazer parte da vida de vocês. Eu agradeço o convite, achei muito, né? Eu vim como mãe aqui, porque é um lugar necessário. A gente precisa se colocar como fala, a gente precisa falar o que a gente sente, o que a gente pensa. As pessoas vão se sentir semelhantes, vão ter a mesma semelhança, né, das coisas que a gente passou ou não, mas saber que somos muitas e estamos à disposição. Obrigada.